14, né? Vamos ler o que está aqui. Seja livre, foram chamados para serem livres. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Bom, foram chamados. Quem foram chamados? Eu, você, todos nós fomos chamados para quê? Sermos livres. Porém, né? Muitos negros também, né? Eu sou negro também, né? E nós fomos livres aqui na face da terra. Por quem? Por quem? Quem lembra disso? Né? Foi assinado a Lei Áurea, né? E ali tivemos a nossa liberdade. Por que eu quero dizer isso? Na face da terra fomos livres através da escravatura. Digo assim, ou posso até dizer através dos nossos ancestrais. Mas hoje, né? 2014, como está aqui, muitos se encontram presos ainda, cativos. Presos, cativos e até submissos a coisas determinadas, né? A vícios, né? Alguns enfim, a situações sexuais, a todo tipo, né? de situações que comprometem o ser humano. Então eu globalizo quando eu falo ser humano, porque todos têm uma partícula de culpa em qualquer atitude por não estarem livres ainda. Mas nossa liberdade não é uma simples liberdade. Nós somos livres, nós cristãos, para pregar o Evangelho em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa formação através da liberdade. Livres somos, mas nós temos um compromisso com a liberdade. Qual é o compromisso? Quem nos libertou foi Cristo Jesus. Mas nos libertou para quê? Para amarmos ao próximo, amar a Ele primeiramente e também fazer a vontade dele primeiramente. Nessas vontades que muitos dizem, eu amo Cristo, está fazendo e praticando coisas erradas, como se fosse natural, outroramente, anteriormente, quando não conhecia Cristo Jesus. E hoje, quando você conhece, você tem que mudar. Querendo ou não, você tem que fazer o esforço para ver uma mudança na tua vida. E você, que ainda não é cristão? Crente, eu digo que todo aquele que crê em alguma coisa é crente. Por quê? Crê. Tem pessoas que crê, né? em estátuas. Tem pessoas que crê em situações, crê nos animais. Tem pessoas que crêem em objetos. Mas nós somos livres porque cremos no Senhor Jesus vivo, não morto. Mas você que não conhece e não tem intimidade como nós temos, nós cristãos, né? Ou crentes também, né? Você que não conhece o amor de Deus verdadeiro, porque amar a Deus não é somente carregar uma cruz no peito, não é somente carregar algo dentro da bolsa, achando que significa ter compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus é você ser livre para pregar o Evangelho. Ter compromisso com Deus é você ser livre e ir aonde quer que vá ou for, e assim fazer o que você fizer ou quiser de melhor para a tua vida. Mas entenda bem uma coisa, a nossa liberdade, ela tem assim algumas limitações, porque nós não podemos ser mais livres como éramos no mundo. A nossa liberdade, ela tem situações que nos impõem, nos restringe a não fazer situações para não constranger o amor de Deus por nós. Você que não conhece a Cristo, vem para o nosso lado, eu te convido. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Beijão, um abraço. Pastor Sidney Guerra, 2014, avante, crescendo sempre mais. Fique com Deus, um abraço, em nome de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, ainda aqui no especial Seja Livre de 2014, eu gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, que está aqui no Salmo de número 73, onde fala sobre Asaf. Asaf representa a parte de todos os cristãos que existem na terra, que mostram a situação da nossa vida cotidiana, os nossos extremos com Deus. Às vezes estamos vivendo momentos ápices da glória de Deus, cheios do poder de Deus, mas o ser humano é tão passível de erro que ele é capaz de viver tão grandes momentos com Deus como uma queda livre diante da presença de Deus.
Asaf viveu um momento de queda diante de Deus, a sua vida espiritual, por conta de ter inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E nós sabemos que homem e mulher de Deus não podem ser presos àquele que está nesse sistema. Como disse o nosso apóstolo Paulo, não atentando nós para as coisas que estão aqui no tempo presente, mas nós olhamos para o alvo, para aquilo que é eterno, para aquilo que é soberano, para as coisas que são do alto. Que você seja livre de todo esse sistema mundano, de toda essa política desse país, desse governo que nos cerca. Foque na presença. Seja livre para entrar no santuário de Deus Altíssimo. Seja livre para se sentir útil para a casa de Deus. Seja livre de todo jugo ministerial, de todo jugo de status, de tudo que hoje Satanás tem lançado no meio das nossas igrejas. Seja livre para fazer a obra de Deus sem precisar de ajuda humana, mas sendo dependente do Todo-Poderoso. Seja livre da dependência do homem, mas seja dependente de Deus. Seja livre de tudo aquilo que cerca esse sistema. Seja livre e liberto de toda a malignidade pela verdade que é o nosso Jesus. Que você possa ter um encontro como aquela mulher lá no poço, e teve um encontro verdadeiro com Jesus e teve a sua vida transformada e livre da pecaminosidade. Que você seja livre de todo mal e cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que é 2014, seja livre. Aqui. Ser livre. O significado de liberdade, para alguns, é uma revolução. Eu digo que é a evolução de uma revolução. O porquê? Liberdade precisa ser realmente conquistada, mas também precisa haver uma consciência daquilo que você precisa viver em liberdade. Tempos e tempos, pessoas são aprisionadas em diversas situações, em diversas circunstâncias. Pessoas são aprisionadas sem saber que vivem em prisões, e tem pessoas que vivem acorrentadas em determinadas circunstâncias e não têm forças para sair dessa situação difícil e ruim. Mas vamos parar para analisar que se a palavra do Senhor diz que o reino dele é conquistado por esforço, o que você tem feito para conquistar a tua liberdade? É por isso que eu estou dizendo que ser livre é a evolução de uma revolução. Você precisa se qualificar a cada dia mais e entender que para que você venha ser livre, totalmente livre, liberto de medos, liberto de sofismas, você precisa ousar, você precisa ser sábio, você precisa buscar a confiança, a direção em Deus. Uma prova disso, 1 João, capítulo 4, no versículo 18, diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É uma palavra forte. Eu falo isso porque essa palavra me rasga por dentro. Ela dilacera o meu coração, porque no momento da minha vida eu achei que eu estava muito bem sendo autossuficiente, independente de qualquer situação, porque eu me classificava uma pessoa livre, mas eu não vivia a liberdade. Falava para as pessoas sobre viver livremente, viver com uma paz, viver conquistando o melhor, mas eu não tinha essa condição do que eu falava para as pessoas, e eu não sabia que eu estava vivendo isso.
foi quando uma pessoa usada pelo Senhor há pouco tempo, não tem muito tempo não, me entregou essa passagem. Foi aí que eu senti a presença do Espírito Santo falando no meu coração, me sinalizando, me denunciando que meu interior precisava de cura. Pastores, presbíteros, oficiais, bispos, pessoas comuns precisam também ser tratados. E eu vi nesse momento que o Senhor estava falando comigo, me mostrando que eu precisava ser curado. Falando, meu filho, você fala tanto de liberdade, mas olha, a barreira que você levantou para que ninguém chegasse até você para viver um relacionamento, para viver algo melhor. Eu estou falando isso diretamente na parte sentimental. Eu fechei o meu coração. E fechar coração significa você entregar a chave da tua liberdade e viver aprisionado. I